sim. Mas vocês têm feito um esforço, eu acho que, né, eu acho que é um dos grupos da medicina chinesa, né, das universidades que tem feito esse trabalho muito, né, de uma forma sistematizada, né, digamos assim, ou frequente, né, de análise dos estudos, né, da medicina chinesa, né, de avaliar dentro dos parâmetros, né, buscando separar os vieses, né, de confundimento das pesquisas, inclusive ensinar os alunos, né, como identificar o que é um bom estudo, o que não é, né? Principalmente né, esses estudos clínicos. É, você quer falar um pouco, assim, iniciar, né? Assim, quais são os achados que vocês têm, os principais achados, né? E até como é que vocês têm separado dentro do site, né? Vocês têm um site, né? Que vocês têm colocado esses estudos como um repositório, né? Para que as pessoas que queiram mais informação, né, sobre as evidências, eles tenham acesso a bons estudos, né? Então fala um pouquinho desse trabalho que vocês têm feito. Tá? E esse trabalho ele surgiu de uma situação que, antes ainda de eu ser professor, né, que era no período da especialização em acupuntura, onde no curso a gente tinha que desenvolver uma monografia e sempre que os professores traziam um pouco da história da acupuntura, comentavam alguns fatos, aquilo sempre me inquietou, né? Eu sempre perguntava da onde que surgiu essa referência, da onde que o professor está tirando isso. E por causa do mestrado, das disciplinas de metodologia do trabalho científico, eu pensei em jogar os termos da medicina tradicional chinesa ou os nomes dos acupunturistas da década de 50, 40, que era mencionado, nas bases de busca, né? Então, por exemplo, na PubMed. E aí, para o meu espanto, eu vi que tinha artigo publicado em revista indexada desde 1880, 1910, 1920, né? Então, aqueles nomes que os professores diziam, eles já estavam publicando artigos em 1940, 50, 60, né? Um Uhum, nome que era muito citado na época da minha formação era o Dr. Niboyer, né? Que sim. disseram que no doutorado dele ele tentou avaliar se a existência dos pontos de acupuntura através da pele, né? Então da resistência à passagem de corrente nesses pontos. E aí eu encontrei que realmente tinha trabalhos publicados, né, avaliando essa questão. Então isso me despertou um interesse grande, porque eu vi que a medicina tradicional chinesa, além de ter aquela fundamentação filosófica já bem sistematizada nos clássicos, desde 200 antes de Cristo, que depois foi dando continuidade, mas do ponto de vista da literatura científica, ela também já estava buscando uma fundamentação, e para algumas questões essa fundamentação ela já estava mais sólida, né? Principalmente dos anos 90, dos anos 2000 para cá. E aí, quando a gente conversava nos grupos, a gente via que havia um distanciamento, né? Ou os colegas que eram da acupuntura tradicional não se ligavam muito em pesquisa, ou não compreendiam o que era ciência, que pesquisa podia ser feita em medicina chinesa e o que isso contribuiria para a sua prática clínica. E os colegas da universidade, eles também discriminavam a medicina chinesa, né? Então, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar que a acupuntura é pseudociência, que medicina chinesa é pseudociência, que é dinheiro jogado fora, que é baboseira, né? E Uhum, aí, aquelas evidências, aqueles textos que eu ia encontrando, eu salvava no meu computador, mas em pastas, né? E aí, depois de um tempo, era uma quantidade enorme de artigos e eu não tinha como operacionalizar aquilo. Às vezes, eu precisava recorrer a um estudo, não lembrava que pasta que eu tinha jogado, né? Então, a gente começou a trabalhar com planilhas no Excel e aí surgiu a ideia do site, né? Então, uhum, o site ele é um site institucional da UFC, né, do nosso projeto de extensão, onde a gente tenta facilitar o máximo o acesso a informações relacionadas às práticas integrativas no geral,
mas trazendo um recorte para a medicina chinesa e para a acupuntura, independente da sua vertente, né? Então, a gente traz ali as políticas públicas do Brasil e do mundo, as diretrizes da OMS, e aí a gente traz um pouco do conhecimento científico. Então, a gente tem uma classificação dos estudos de acordo com as perguntas de pesquisa, né? Então, se é pergunta de plausibilidade biológica, de mecanismos de ação, a gente tem o item lá de pesquisas pré-clínicas. Se é pergunta sobre a prevalência do uso da acupuntura, a questão de financiamento, a gente tem os estudos observacionais transversais. E também, né, um ponto que eu acho que é muito discutido, que é a questão das evidências de eficácia terapêutica, né? Então, a gente levantou uma quantidade enorme de estudos, né, que mostram a investigação, né, por exemplo, da intervenção de um tipo de acupuntura, como a acupuntura da medicina tradicional chinesa, ou a acupuntura ocidental, o dry needling, né, Uhum. para uma determinada população, como dor lombar, avaliando desfecho como dor, incapacidade, qualidade de vida, né? Então, a ideia do site a gente fazer um repositório mesmo, né? Então, deixar organizado esses dados e de livre acesso. E a nossa ferramenta, através do Instagram, ela tem o objetivo de fazer essa comunicação científica entre a academia e a ponta, né? O usuário, o paciente, mas também o profissional, né? Então, a gente sabe que as pesquisas de qualidade, normalmente, elas estão em língua inglesa, Uhum. elas estão em revistas que muitas vezes são pagas, né? O acesso a esse artigo é difícil, a interpretação do artigo é difícil. Então, com o Gaipa, a gente tenta fazer uma tradução desse conhecimento, né? Já trazer ali alguma triagem do que seria um estudo com alto risco de viés, baixo risco de viés, o quanto que eu posso confiar naquela informação, e divulgar isso através do Instagram, que hoje é uma das ferramentas mais potentes de socialização e compartilhamento do conhecimento. Infelizmente, né, ele compartilha tanto conhecimentos bons, mas também as fake news, aqueles conhecimentos que a gente sabe que acabam atrapalhando mais do que ajudando, né? Sim. Eu acho que, primeiro, né, que é um trabalho muito bom, eu sempre tenho acompanhado, né, as ações nas redes sociais, e é uma forma justamente de você trazer para um público maior, né, informação sobre né, o que a ciência está, né, se debruçando, né, sobre a acupuntura, sobre a medicina chinesa, e o que está vindo de resultado, né. E é impressionante, assim, que a acupuntura é uma das práticas mais pesquisadas. Talvez as plantas medicinais sejam, né, as práticas mais pesquisadas hoje no mundo, só que como você tem, né, centenas, né, milhares de plantas diferentes sendo pesquisadas, né, por região, cada região tem as suas plantas principais, esse conhecimento, né, científico ele se dilui nessas várias intervenções, né? E a acupuntura hoje é pesquisada no mundo inteiro, né? Os Estados Unidos é um dos principais financiadores de pesquisa no mundo, né? Não só nas práticas integrativas, mas nas práticas integrativas é um dos maiores financiadores. E a gente tem os Estados Unidos como um pesquisador muito forte, tanto da acupuntura quanto das práticas corporais da medicina chinesa, né? E depois você tem a Europa, né? A própria China, né? Pesquisando. E a China ela teve um crescimento muito grande, né, no número de universidades, né, e universidades cada vez de melhor qualidade, né. As universidades hoje chinesas estão subindo naqueles rankings internacionais, né. Claro que já tem algumas pessoas que dizem assim, eles estão defendendo a medicina deles, né, a medicina chinesa. Então isso pode ser um risco de viés também, de confirmação, né, deles quererem provar que a medicina chinesa ela funciona, né? Mas assim, cabe né, os pesquisadores olhar essas questões também, né? E do ponto de vista da saúde pública, essas evidências começam a trazer informações importantes para a inclusão dessas práticas em protocolos de cuidado, né? Então você citou, por exemplo, o Sistema Nacional Inglês, né?
ele já tem protocolos de uso da acupuntura, né, de meditação e de práticas corporais, por exemplo, né, para algumas condições, né, principalmente lombalgia, acaba que é o que tem mais, aonde tem entrado mais, né, a acupuntura. A gente tem a Associação Médica Americana, né, que também traz essas práticas para dor, né, e aí a lombalgia também é uma das questões mais citadas, né,